Então, se a gente pensar 40 anos depois do fim das proibições, né, muitas mulheres, né, por exemplo, a minha mãe, ela cresceu no contexto em que era proibido essa prática. Então, a gente não vem de uma geração muito recente, muitas mulheres não são estimuladas a praticar esporte, porque no imaginário popular ficou associado que mulheres e esporte não têm uma boa relação, né? O esporte não é para mulheres. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. A entrevistada de hoje é a professora doutora pela Unicamp, Larissa Galati, e a entrevistadora é a professora do Instituto Federal de São Paulo e membro do GPESP, Juliana Eloy. Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Juliana Eloy, sou professora do Instituto Federal de São Paulo, sou mestre em Educação pela USP e membro do GPESP, Grupo de Estudos e Pesquisa em Aspectos Socioculturais e Pedagógicos do Esporte, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, na USP, na Universidade de São Paulo. Hoje eu estou aqui para mediar mais um episódio do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, Universidade e Comunidade em Diálogo, um projeto que é coordenado pelo professor Renato Marques. E o objetivo desse projeto é promover um canal de análise social sobre o esporte, dialogando com pesquisadoras, pesquisadores, profissionais do esporte, acadêmicos e acadêmicas, sobre temas relevantes que envolvem o esporte e a sociedade. A gente pode dizer que a ideia central do projeto é divulgar conhecimento científico que é produzido no contexto esportivo por meio de uma linguagem acessível a toda a comunidade externa. O tema desse episódio é a atuação de mulheres como treinadoras esportivas. E para conversar com a gente sobre essa temática tão relevante, teremos a participação da professora doutora Larissa Galati. A professora Larissa é graduada, mestra e doutora em Educação Física pela Unicamp, é docente do curso de Ciências do Esporte da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, pesquisadora do Grupo de Estudos em Pedagogia do Esporte, o LEP, e as suas pesquisas são centradas nas temáticas relacionadas à pedagogia do esporte e o desenvolvimento de atletas e treinadoras e treinadores esportivos. Professora Larissa, gostaria de agradecer a sua participação. É uma grande honra ter esse bate-papo com você, que é uma grande referência e que vem produzindo, né, inúmeras contribuições para a gente poder analisar amplamente esse fenômeno, que são as mulheres ocupando a posição de treinadoras no campo esportivo. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliana, pela oportunidade, pela recepção. Fiquei muito feliz em participar desse projeto tão bonito e que conecta, né, a universidade com a comunidade mais ampla. Quando a gente vai para o gravado, a gente não sabe nem quem a gente alcança, então deixar um agradecimento a toda a equipe, ao professor Renato Marques, o Renatinho, né, meu parceiro de trajetória de vida, a você que está nessa missão hoje de liderar esse bate-papo, fico muito feliz, e a toda a equipe que a gente sabe que está trabalhando nos bastidores para a gente chegar aqui e conversar. Bom, professora, então vamos lá. Quando a gente fala, né, em participação das mulheres no campo esportivo, a gente já entende que esse também é um campo teórico, um campo acadêmico já consolidado, né? Em algumas pesquisas, alguns estudos, eles vão evidenciar uma subrepresentatividade das mulheres ocupando a posição de treinadora, tanto no cenário internacional quanto no Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o contexto histórico das mulheres ocupando as posições de treinadora, especialmente no Brasil, e quando a gente olha essa representatividade, a gente vê um baixo número, essas mulheres não querem ser treinadoras, né? Quais os fatores que estão associados a essa baixa representatividade das mulheres ocupando a posição de treinadora esportiva? Excelente ponto para a gente começar, né? Quando a gente vai olhar um pouquinho para a história do esporte, isso ajuda a gente a entender o cenário atual de poucas treinadoras, né? E quanto mais visibilidade tem esse cargo de treinadora, menor é a presença de mulheres. Não estou falando em importância, né? A importância está em toda a cadeia
de oferta do esporte, mas a visibilidade é maior no esporte de alto rendimento e é onde a gente tem menos treinadoras. E seguramente não é por falta de vontade, mas por uma série de condições que vão afastando consciente ou inconscientemente essas mulheres dessa posição. Isso começa com a própria origem do esporte moderno, né? O próprio movimento olímpico moderno que a gente assiste e gosta tanto. A gente estava vendo, né, recentemente competições de mundiais, esse é um ano de muitos mundiais, a gente vai lembrando um pouquinho desse movimento olímpico, mas ele não foi criado pensando em mulheres, né? Foi criado por homens, pensando em homens e um grupo específico, principalmente quem tinha um poder aquisitivo mais importante ali no contexto europeu, sobretudo inglês. Quando isso se expande para o mundo, isso se expande com características semelhantes, mas como fenômeno fascinante que é o esporte, outros grupos foram se interessando, inclusive as mulheres, né, que desde sempre sempre foram ativas também, mas não foram bem-vindas inicialmente no movimento esportivo e foram, através de lutas, conquistando alguns direitos já a partir da segunda edição de Jogos Olímpicos da Era Moderna, ao redor de todo o mundo, para uma série de outros eventos, tanto de esporte de rendimento, como esporte de participação, que a gente sabe também que a presença de mulheres é menor. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem uma característica especial, mas não no bom sentido, né? A gente teve uma legislação que proibiu determinadas modalidades esportivas para mulheres por cerca de 40 anos, e isso faz cerca de 40 anos apenas, né? Então praticamente a minha idade, eu tenho 42 anos, eu nasci ali na transição do não pode para o pode, e quem veio antes de mim teve que praticar determinados esportes escondidos, né, como futebol, lutas, modalidades que não eram consideradas adequadas para as mulheres. Então, se a gente pensar 40 anos depois do fim das proibições, né, muitas mulheres, né, por exemplo, a minha mãe, ela cresceu no contexto em que era proibido essa prática. Então, a gente não vem de uma geração muito recente, muitas mulheres não são estimuladas a praticar esportes, porque no imaginário popular ficou associado que mulheres e esporte não têm uma boa relação, né? O esporte não é para mulheres. Então, é dentro dessa estrutura específica do esporte, de uma sociedade bastante machista que a gente está, que é a sociedade brasileira, sul-americana, né? Os dados que a gente tem vão mostrar que a representatividade é baixa no mundo todo, mas a América do Sul é especialmente baixa, né? Se a gente olhar para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foi em 2021, nós tivemos no Brasil 6,7% de treinadoras mulheres. Então é bem pouco mesmo. E se a gente olhar para Jogos Olímpicos de verão e inverno de 2010 para cá, que a gente fala, poxa, as coisas começaram a mudar, não passa de 11%. Então começaram, mas ainda estão começando. Por isso a importância de momentos como esse, né, da gente conversar sobre a temática. Perfeito, professora. E a gente sabe que, inclusive, algumas orientações, né, de instituições foram publicadas, mas ainda assim a gente percebe que essa subrepresentatividade persiste. Nesse sentido, professora Larissa, gostaria que você destacasse quais são as principais dificuldades ou barreiras sociais que as mulheres enfrentam na atualidade para elas se inserirem e também para elas se manterem na posição de treinadora. A gente começa a ver uma inserção aos poucos, o que é fruto também de lutas e de políticas, né, que a gente chama políticas de indução, de tentativa de trazer essas mulheres, e a gente precisa avançar bastante na manutenção, porque o ambiente ele ainda é hostil. Sempre que a gente tem poucas pessoas de uma determinada característica no grupo, né, sempre que a diversidade ela não é valorizada, as pessoas que estão menos representadas, ainda que cheguem, têm dificuldade de ficar, né, porque não encontra pares para se fortalecer. Então, dentro das barreiras, a gente tem essa entrada ainda aos poucos, o que significa que as mulheres que chegam têm pouco suporte de outras mulheres, pela ausência, né, de outras mulheres em uma quantidade expressiva. Isso torna um processo muito desgastante para se manter. A gente tem um conjunto de preconceitos associado à presença de mulheres nos cargos de liderança, desde essa questão histórica que a gente já colocou, até um olhar de que mulheres estão associadas à fragilidade, portanto não seriam líderes natas, e a gente já sabe que a psicologia já superou o olhar de se nascer ou não líder, né? Tem uma série de características
que homens e mulheres podem desenvolver. Inclusive, a gente tem um problema do referencial ser sempre, como a gente começou o esporte com homens, o referencial ser sempre um líder homem, né? Então, a maneira de se liderar se espera que seja de acordo com características clássicas de masculinidade, que não representam o conjunto de masculino também, e querem que as mulheres espelhem essas características e não se valoriza outras formas de liderar. A gente observa também o menor suporte social, inclusive familiar, né? Então, por exemplo, um homem treinador, a sua companheira ou seu companheiro tende a ser mais compreensivo com que passe viajando muito tempo, enquanto a mulher treinadora tende a ter menos suporte, sobretudo se for um companheiro, né? Fica com as atribuições familiares e se tiver filhos, isso aumenta ainda mais, por toda uma questão social também de quem é atribuído as tarefas, né, de casa, como se isso não devesse ser compartilhado. A gente vê uma remuneração mais baixa, normalmente para as mulheres, mesmo quando tem cargos semelhantes ao de homens, uma necessidade de educação, de qualificação maior para atuar no mesmo cargo. Então, uma mulher, para atuar num cargo que um homem já atua, tem que estudar muito mais, e mesmo assim nem sempre chega, né? E uma eterna dúvida, né? Elas são muito cobradas para liderar, e quando estão liderando tem a sua cobrança, tem a sua liderança constantemente cobrada. Então, esses elementos vão criando uma situação em que parece que a mulher no cargo de liderança não pode errar, né? E quando um homem comete um erro semelhante, é visto com menos dureza esse erro. Então, esse conjunto vai trazendo um cenário que dificulta tanto a entrada como a manutenção, né? Porque é uma luta para entrar, e quando entra, é uma luta constante para conseguir se manter. E isso sem a gente fazer uma diferença entre os tipos de mulheres, né? Então, a gente vai ver na literatura, dentro dessas barreiras, que mulheres negras vão ter ainda mais dificuldades. Mulheres de baixa renda, ainda mais dificuldades, porque é caro você se qualificar. Mulheres lésbicas têm um outro preconceito associado a ser treinadora e a liderar, principalmente outras mulheres. Lembrando que é mais difícil ainda de mulheres liderarem times masculinos, de meninos, né, e homens. Então, todo esse cenário constitui um conjunto de barreiras diversas, né, que a gente está tentando entender melhor também. A literatura ela é mais robusta fora do país, em termos de barreiras e até de suportes, e a gente acabou de fazer um levantamento com treinadoras de alto rendimento no Brasil, e a gente teve a felicidade de conseguir 300 respostas. Ainda a gente está lidando com esses dados, né? Foi uma luta grande para alcançar todas essas mulheres, mas a gente pretende, a partir desse estudo que se sustentou numa literatura de outros países, a gente fez algumas perguntas a mais para tentar identificar barreiras que sejam específicas do contexto brasileiro, né? Espero ter bastante segurança aí com esses dados nos próximos meses para a gente cravar um pouquinho mais características específicas do nosso contexto. Entendi, professora. E acho que é fundamental, né, levar em consideração que estamos num país que foi colonizado, que tem as suas diferenças de classe, questões de relações étnicas, de gênero. Então, já fico muito ansiosa e curiosa pelos dados e por toda a pesquisa que vocês vão desenvolver, né, a partir dessa organização aí. Professora Larissa, como você mencionou inicialmente, ao construir esse contexto de atuação das mulheres treinadoras no esporte, você mencionou que o esporte ele foi criado, né, por homens, para homens, em determinado momento histórico, e a gente pode perceber que ainda exibe, né, há uma predominância de homens em posições de poder, como a gente está conversando aqui, e dando enfoque nessa situação. Então, a gente entende que as relações entre homens e mulheres no esporte, elas são organizadas, né, ordenadas por uma dominação masculina, né, nessas posições de tomada de decisão. Mas as mulheres estão ocupando esses espaços, né? Como você mencionou, você tem dados aí de mulheres atuando, aí mais de 300 mulheres atuando. Então, elas estão resistindo a essa dominação masculina e também estão subvertendo esse jogo de relações, né?
Nesse sentido, eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais as estratégias ou facilitadores sociais contribuem para as mulheres subverterem essa ordem de dominação e o contexto de desigualdade de gênero para elas desenvolverem as suas carreiras na posição de treinadora. Muito bom. Queria ter uma receita bem fácil e rápida, mas não é o caso, né? Mas também não é como você disse, um olhar de desesperança, ao contrário, é um olhar ainda de muita luta, e de somar pessoas a essa luta. Então, eu diria que o primeiro ponto é a gente fortalecer a compreensão desse contexto, né? E que as mulheres ou cada mulher não se sinta como o problema ou como a única que está passando por isso. Então, ter essa consciência de que é uma construção social em que ela está inserida e que se fortalecer a partir, sobretudo, de outras mulheres e depois ir conquistando aliados na luta, né? Os homens, porque eles estão lá, né? Quem está lá precisa abrir a porta para quem não está. E como a gente tem poucas mulheres, a gente tem mais possibilidade, se homens também compreenderem o quanto há de riqueza e de vantagem no ambiente diverso, né? O ambiente diverso ele favorece diversidade de soluções, diversidade de alcance. Até quem pensa num aspecto mais comercial, né? Diversidade também de acesso a mais pessoas que queiram se apropriar do esporte, seja ele qual for. Então, penso que uma ação de conscientização e, sobretudo, de uma consciência coletiva, né, das mulheres e do entorno, né, de todo o contexto esportivo, é fundamental. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de programas de formação de treinadoras e treinadores, a gente foi conhecer um pouquinho treinadoras que passaram pelo curso da CBF Academy. A gente foi até um pouquinho ousada de sugerir um título forte para o artigo, né? Que ser uma mulher num curso de formação em futebol já é começar um passo atrás. E uma treinadora vai dizer algo semelhante assim, olha, eu até esperava que fosse mais difícil para mim, assim, né? Mas os caras, eles querem até me ajudar às vezes, mas não me dão voz, né? Então, está sempre nessa situação de poder que você fala, inclusive dentro dos cursos de formação. Imagina dentro do ambiente de trabalho em que essas mulheres vão se inserindo. Então, no futebol, a gente vê, historicamente, na liga de mulheres, 25%, 17% de treinadoras, no basquete, 25%. A gente foi procurar treinadoras de alto rendimento de judô, encontrou 5 dentro dos critérios que a gente estabeleceu, 3 falaram com a gente. No taekwondo tinha uma treinadora, a gente foi conhecer a história dessa mulher. Então, conhecer essas histórias e dar visibilidade, né? A gente faz isso dentro do contexto científico, mas a gente precisa de uma linguagem que acesse tanto quem gosta de ler ciência como quem não entende ou não gosta dessa linguagem, né? Então, redes sociais hoje têm essa função também, literatura de biografias de mulheres aparecer nos noticiários, né? Então, essa exposição também de mulheres são estratégias facilitadoras, a consciência de quem está ao seu redor, né? Então, as famílias, as pessoas que podem dar o suporte, como em qualquer carreira, mas é uma carreira que exige, em determinados contextos, viagem, que se tenha um suporte. Como é que a gente inclui a maternidade, né? A maternidade faz parte da vida de todo mundo, né? Todo mundo passou por esse processo para nascer. Então, como é que a gente dá suporte para as mulheres mães? São elementos que podem ser facilitadores sociais, né? E essa construção mesmo, assim, diária, né? Essa compreensão, a partir da compreensão a escuta, a partir da escuta os planos de ação, a partir dos planos de ação a busca por políticas públicas, privadas, desde do cenário mais amplo, né? Agora a gente tem o Ministério do Esporte novamente, organizações como confederações e comitês olímpicos. A gente está no momento com essa pesquisa que eu comentei, a gente está com um programa específico para a formação de formadoras e treinadoras mulheres junto ao Comitê Olímpico, buscando impactar também as confederações, e o mesmo exercício no esporte de participação. Né? Quando a gente olha para as ONGs, quando a gente olha para as prefeituras, quando a gente olha para as praças públicas, será que a gente tem mulheres ali oferecendo essa prática? A gente sabe que quando a gente tem mulheres, a gente tem líderes, a gente tem mais meninas e mulheres interessadas ali também. Então, ações afirmativas que busquem garantir mulheres nessas posições podem favorecer com que outras meninas e mulheres se sintam bem-vindas no esporte e, a partir daí, se engajem na convivência com o fenômeno também. Perfeito, Lari.
Eu acho que bem nesse sentido, gostaria de ouvir de você quais ações seriam necessárias para que a gente realmente conquistasse a equidade de gênero no campo esportivo e mais especificamente no que diz respeito às posições de tomada de decisão. Recentemente ouvi você falando sobre o gosto, né? O gosto pela prática esportiva, e agora você fala também, né? Da gente fomentar meninas e mulheres para que elas se interessem, né? Em estar nas práticas corporais, em se inserirem nessas práticas corporais. Seria mais ou menos esse o caminho? Como é que você encara? É algo utópico, mas essa utopia ela é possível? Acho que seria mais nesse sentido, né? O que seria possível? O que a gente poderia fazer? Quais ações para a gente tornar o campo esportivo um campo sem desigualdades? Eu acho que a utopia, o desejo de mudança está no coração de toda educadora, todo educador. E no caso de cenários tão desfavoráveis, precisa ser uma educação transgressora. Né? Então, o processo que olhe para essa necessidade de transgressão a partir de ações com suporte de ciência, esse é um processo para a gente preparar pessoas para se inserir nesse cenário. E a partir daí, ir construindo ações que possam atrair mais meninas e mulheres, né, como praticantes. Eu vou começar pelas praticantes, depois eu volto para as treinadoras. A gente está com um estudo muito bonito da Paula Corsacas, que ela defende agora em novembro, que ela acompanhou um projeto de lutas para meninas, liderado por mulheres, com uma treinadora mulher, numa situação, num ambiente, num contexto de bastante vulnerabilidade social, em que a Paula foi sendo como uma mentora, né? Primeiro ela atuou no desenho ou em novas estruturas para o desenho pedagógico desse projeto esportivo, e a partir daí foi atuando diretamente com essa treinadora para que ela pudesse refletir sobre o seu processo e sobre a sua atuação pedagógica. A gente vai vendo um processo de consciência dessa treinadora ao lidar com meninas, mas muitas vezes uma reprodução de práticas pedagógicas que ela sofreu, né? Porque eu não sei talvez como fazer de outra forma. Eu entendo que essa forma não é a melhor, mas me falta elementos pedagógicos para fazer de outra maneira. Então a gente vai criando um quebra-cabeça, né? Que a partir da conscientização vem a necessidade de um desenvolvimento pedagógico que considere o tático técnico, sim, junto com o que a gente tem chamado, né, de 3 referenciais da pedagogia do esporte, junto com o socioeducativo e a questão histórico-cultural, de olhar para a história, mas também de saber transgredi-la, no sentido de facilitar o acesso, seja lá o bem social que for, a gente está falando do esporte para mais pessoas, e aqui a gente está focando em meninas e mulheres. E dentro desse processo, essa treinadora que é negra, nós somos brancas, né, que atuamos na pesquisa, a professora Mariana Harumi da USP também atuou, e a gente demorou um pouquinho para conseguir acessar essa questão dos preconceitos de cor que a gente vê dentro do esporte, mas que apareceram a partir do estabelecimento de uma relação de confiança, né? Então a gente também tem menos pesquisadoras negras, né? A gente está agora com o projeto da Júlia Marcelino e da Bartira Palma, que são pesquisadoras negras, que foi olhar a presença ou a ausência de treinadores e treinadoras negros de basquete. A gente olha para o basquete, a gente vê muita gente negra ali, mas a gente vê poucas pessoas na liderança, e a gente está tentando começar a entender esse processo. Né? Então a gente está aqui no recorte mulheres, dentro de mulheres uma diversidade, mas tem muita coisa para a gente olhar em termos de ampliar e garantir essa presença e trânsito dentro do esporte. E dentro desse trânsito, quando a gente olha para treinadoras, né, essa compreensão, como a gente comentou, de homens e mulheres que estão na liderança do contexto e mecanismos de ação, como políticas de indução mesmo de prioridade, mínimos de mulheres na comissão técnica, a gente vê isso em alguns países, número igual de homens e mulheres na ação formativa. Eu vou oferecer um curso, tem que ter os dois. Ou um mínimo de mulheres, divulgar as ações de sucesso de treinadoras, como a gente comentou, entender essa trajetória diferente de quem chega. A gente fez uma coisa muito legal, que foi com o pessoal da graduação, né, que vem para o curso de Ciências do Esporte. A gente tem um volume grande de pessoas interessadas em ser treinadoras ou treinadores. E a gente fez a linha do tempo da galera que chega para estudar Ciências do Esporte. E a gente vê que as experiências, as oportunidades anteriores desses jovens homens são muito mais amplas que dessas jovens
meninas, muito embora as meninas também tenham tido um bom contato com o esporte, senão provavelmente não iam nem escolher o curso, né? Mas a gente olhar para o percurso, né? A gente fala muito de modelos, eles são muito importantes, eles ajudam a gente a tomar decisões, mas os modelos, as histórias não cabem nos modelos, então a gente tem olhado muito para as histórias, né, para tentar buscar esses elementos mais sensíveis e individuais. E falando em utopia, o que poderia ser assim mais substancioso e que a gente começa a trabalhar em projetos que tem mais recurso, é esse processo de mentoria, né, de ter momentos coletivos, de eu entender a força e a conexão com outras treinadoras, com outras pessoas que estão no processo, e eu ter alguém de muita confiança para eu trocar. O que a gente tem visto é uma sensação, muitas vezes, de solidão, né, de estar ali, olhar para o lado, não ver pares. Então, ter a atuação de uma mentora ou um mentor que tenha toda essa consciência e contribua nesse processo de reflexão e elaboração a partir dessas trajetórias que são únicas, tem se mostrado muito efetivo, mas é também o processo educativo talvez mais caro, né? Porque a gente fala, ele é quase uma alfaiataria, a gente vai fazendo sob medida esse processo com cada pessoa. Misturei um monte de coisa aqui, mas acho que dá para a gente ir pescando elementos. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com a sua participação.